Gênesis capítulo 18, e aqui há um encontro de Deus e Abraão. E esse encontro é quando Deus ele faz a promessa para Abraão. Abraão tem que caminhar com Deus, desde que ele sai de Ur, ele caminha com Deus. E esse caminhar, quanto mais você caminha com alguém, mais você vai se tornando íntimo desta pessoa. E desde que ele sai de Ur, ele caminha com Deus, ele sai com um nome, Grande Pai. E de fato o nome significava aquilo que ele viria a ser. E nesse caminhar, tendo essa intimidade, esse conhecimento, quando Deus aparece na forma de anjos para Abraão, ele consegue identificar quem é. E ele pede para que aqueles anjos, a manifestação de Deus, aguardem ali, que ele vai trazer água, ele vai trazer comida. Então Deus, ele diz: vai e faze-o conforme tu dizes. Abraão vai, prepara tudo, ele vem, oferta a Deus, fica ali esperando, fica ali aguardando. E logo depois tem uma conversa de Deus com Abraão, quando Deus faz a promessa a Abraão, de ele, há 1 ano virei a ti, Sara tua mulher, ela terá um filho. É a hora que Sara, estou narrando rapidinho para você poder entender só o contexto, tá? É a hora que Sara ri, porque afinal de contas, de fato, era algo impossível. E não dá nem para a gente condenar. E na verdade, irmãos, o anjo ele dá uma leve repreensão, mas ele não condena Sara. Ela ri porque já passou o tempo. São anos de espera, e esses anos levam Sara e Abraão à velhice, e os dois já estão avançados em idade, já estão velhos. Então Sara ri, e Deus pergunta por que ela riu. Ela, sem graça, sem jeito, temendo, ela diz que não riu, e é repreendida levemente. Não adianta você me dizer, eu vi que você sorriu. E Deus, ele diz esse versículo aqui que a gente vai ler agora, que é o 19. Vamos lá. Vamos pegar o 17? O 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou a fazer, visto que Abraão certamente viria a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pausa. Isso aqui é uma pergunta, tá? E essa pergunta aqui, simplificando ela, Deus diz assim: eu não vou esconder de Abraão os meus planos, o meu propósito. Por quê? Porque esse caminhar, desde que Abraão saiu de Ur, esse caminhar o tornou íntimo de Deus. E bem aqui, Deus ele revela a Abraão, ele deixa bem claro que ele conhece Abraão, ele vai revelar o plano dele, porque afinal de contas Abraão é conhecido de Deus, é íntimo de Deus. Então é uma pergunta retórica, uma pergunta que Deus já está dizendo: não vou ocultar de Abraão o meu plano, visto que eu tenho um plano muito grande na vida dele, que ele virá a ser líder de um grande povo. E no 19, que é o 19 que eu quero, só um versículo, acabei lendo 2, mas é o 19 que eu quero, vamos lá. O 19 diz assim: porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem os caminhos do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E, esse versículo, e algumas traduções diz: tenho conhecido. Eu escolhi Abraão. Abraão foi escolhido porque Deus o conhece, não como uma criação, como uma criatura, mas como alguém que é íntimo de Deus. A declaração aqui é de intimidade, é de conhecimento, é de amizade.
conhece o coração. E quando Deus fala, conhece Abraão, é sobre o caminhar de obediência, é sobre um caminhar de fé, é sobre uma caminhada de dedicação a Deus. Abandonou tudo e está indo na direção de Deus. E esse caminhar de Abraão tem sido agradável diante de Deus, tanto que Deus se diz íntimo de Abraão e vai revelar o plano dele. Aqui vai falar sobre Sodoma e Gomorra, que esse é o plano, né? Destruir. Mas eu não quero falar de Sodoma e Gomorra, eu quero ficar nesse versículo aqui, para que ele venha ordenar, liderar a casa dele, depois dele, primeiro ele. Uma preparação. E esse caminhar de intimidade é porque, de fato, quando a pessoa ela é íntima de Deus, quando ela caminha com Deus, a primeira mudança que acontece é dentro dela, é os pensamentos, é o coração, é a maneira como ela se comporta, a maneira como ela fala, a maneira como ela se relaciona com as pessoas. Essa mudança acontece primeiro na pessoa, depois outras pessoas são influenciadas por ela. Nesse caso aqui, Deus ele está dizendo que Abraão vai ordenar, vai liderar a casa dele com justiça e com juízo. Esse é a confiança que Deus ele tem em Abraão. E Abraão ele honra essa confiança que Deus tem. Temos honrado? Abraão ele honra essa confiança que Deus ele tem e essa ordem, essa missão que Deus coloca a Abraão de ordenar a casa dele, liderar a casa dele. Ele coloca, de fato, irmãos, ele lidera a casa dele e ele se torna um líder, um exemplo de fé a ponto de todos os cristãos hoje saberem, se considerarem, terem a consciência de que são filhos de Abraão, pai de uma grande nação. Mas o exemplo de Abraão se vê, a influência de Abraão se vê claramente no seu filho, porque logo depois daqui, demorou muitos anos, mas você não vê Abraão murmurando, você não vê Abraão reclamando, dizendo palavras negativas. Deus não vai fazer. Se alguém entra em dúvida e quer dar uma mãozinha para Deus, afinal de contas é muito grandioso, afinal de contas é o impossível, é Sara, tá? É Sara. Abraão não questiona, Abraão não reclama, Abraão não murmura. O tempo está passando e ele ainda não tem um filho, mas a missão é ele estar pronto para ordenar a sua casa depois dele. E a gente vê que de fato Abraão ele estava tão bem com Deus, tão íntimo de Deus, que quando o filho dele chega, foram 10 anos de convivência, e esses 10 anos de convivência com Isaac mostra claramente que ele liderou muito bem Isaac como um homem de Deus, como um homem de fé, como um homem que ama a Deus e obedece a Deus. Ele de fato dedicou tempo para orientar, para instruir Isaac. E orientar e instruir, a gente pega grandes homens de Deus, que alguns filhos até deram trabalho, sabe? Levaram bastante tempo para se converter, levaram anos para se converter, como foi o caso de Jacó, e como foi o caso de alguns filhos de Jacó. Mas, irmãos, quando você verdadeiramente obedece a Deus, quando você honra a Deus, quando você se coloca como liderar na justiça e no juízo, Deus, Ele honra. Com 10 anos de idade, acontece de Deus fazer a prova a Abraão. Abraão ele é provado, e ele, todo mundo conhece essa história, até quem não vem na igreja conhece essa história. E ele sai com Isaac, porque Deus
pede que ele venha ofertar o filho dele. E essa oferta, esse sacrifício, esse holocausto seria degolar o filho dele, o único filho. E ele, em obediência, ele vai, porque ele conhece a Deus, ele sabe que Deus não é mau, ele sabe que Deus é bom, né? Conhecimento. Você conheceu uma pessoa, você confia nela. Abraão conhecia a Deus e confiava em Deus. E nesse caminhar com Isaac, fica claro para todos nós que ele se saiu muito bem na missão dele, que ele cumpriu à risca a missão dele de ordenar, de liderar o filho dele. E a responsabilidade que Abraão assumiu e que levou a sério, essa responsabilidade é uma inspiração para todos nós. É uma inspiração para quem tem filhos, é uma inspiração para quem vai ter, e é uma inspiração para quem vai ter o seu lar, a sua família, de liderar. E ele vai caminhando com Isaac, Isaac vai com o pai dele, Isaac sabe o que é o holocausto, sabe como funciona o holocausto, porque a respeito das coisas de Deus, Abraão, ele explica, ele conversa, ele tem tempo para Isaac. Porque hoje em dia, irmãos, a gente está vivendo uma época em que os filhos aprendem pelo celular, aprendem pelos vídeos, aprendem pelo YouTube, raramente aprende com os pais, raramente senta com os pais para ouvir instruções sobre justiça e juízo, que essa é a ordenança. Raramente os pais sentam para instruir os filhos a respeito das coisas do Senhor, das leis do Senhor, sobre a vontade de Deus, sobre o céu, sobre o juízo de Deus. E raramente os filhos estão aprendendo de todas as formas, nunca com os pais. E ele teve tempo, ele vai caminhando, ele sabe como funciona, tanto que ele diz: vai, está aqui no cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão, conhecendo Deus, sabendo que Deus, ele tem sempre planos de bem e não de mal, que é algo que a gente precisa também carregar conosco, sem medo, sem susto, sabe, sem medo do futuro, porque tem muito crente que ainda não está incluído de fé. A caminhada de Abraão era um misto de sentimento, porque ele sabia o que ele deveria fazer, degolar o filho que ele amava, e ao mesmo tempo ele confia, ele crê em Deus. E a gente precisa ter essa confiança, sem medo do futuro. Como é que vai ser? Eu vou ser abandonado, e eu posso acontecer isso comigo, eu vou morrer, e eu vou sofrer. Irmãos, estamos sendo guiados, direcionados por um Deus que em todo tempo é bom, tem planos de paz, tem planos bons. E Abraão tinha esse conhecimento, que Deus é bom, e ele vai caminhando com o coração imbuído de fé, porque ele sabe que Deus é bom, ainda que ele venha. Deus é tão bom, que ele não quer o mal, e ainda que ele venha degolar o filho dele, Deus é bom e poderoso, pode ressuscitar o filho dele. E ele vai até o último momento, deita Isaac sobre o altar, prepara Isaac e levanta o cutelo. Quando ele levanta, ele vai baixar aquele cutelo, ele vai baixar o machado, ele vai realizar. Talvez não faça de olho aberto, feche o olho, mas ele vai fazer. E o filho aprendeu, confiou, porque ele ouviu tanto falar de Deus, não apenas ouviu, mas ele viu, ele presenciava, ele caminhava com o pai, observando a fé do pai. E aquela observância de ver um pai que teme a Deus, que fala de Deus, que confia em Deus, que ora a Deus, que não reclama, que não murmura, um pai que não entra em colapso, que não se desespera, que não está à flor da pele, um pai que demonstra que
crer, que confia em Deus. Aquilo dali foi uma grande influência para Isaac, porque não tem nenhum registro de resistência da parte de Isaac. Uma criança com 10 anos para se entregar no altar, para ser morto pelo pai, é necessário que essa criança tenha conhecido o Deus do pai dele. E essa é a missão de todos. Abraão é a nossa inspiração para ordenarmos a nossa casa. E tem muita gente que não tem levado à risca. Há algumas coisas que sim, eu e os pregadores são repetitivos, mas é porque tem gente que tem dificuldade de absorver. Eu duvido que alguns pais relaxem quando o filho diz que não quer ir para a escola. Duvido que relaxem quando o filho diz que não quer tomar banho, que não quer comer. Não. Aí você quer me ver braba. Aí você vai me ver com raiva. Não tem negociação. Você vai. Não, mas você vai. E alguns pais, quando é relacionado à igreja, eu não posso obrigar. Quer dizer que pode obrigar para ir para a escola. E alguns filhos, eu não estou falando só daqui, em geral, alguns filhos de crentes foram tão obrigados a ir para a igreja quando criança, e hoje, como adulto, eles agradecem a Deus que os pais orientaram, lideraram, incentivaram e obrigaram. Porque com o caminhar da vida, você vai percebendo o que é certo e o que é errado, e a inspiração que se recebe dos pais leva as crianças a escolher, a enxergar o certo e a ter a visão do mundo, do pecado, do inferno, ter a visão real, e não a visão ilusória, mas a visão real do que é o pecado, do que é o mal, do que é a perversidade, do que é o inferno, do que é o mundo espiritual, uma visão real e não uma visão ilusória. E aí, já falei outras vezes, vou repetir, com 2 anos já tem que se começar a falar Jesus, o céu, Deus, e vai falando de forma que a criança, da maneira dela, ela vem entender, vem trazendo para a igreja. Quando aprendeu a ler, de vira, dá teus pulos, dá teu jeito, deixa de comprar alguma coisa, mas compra a Bíblia e coloca ali do lado. Aprendeu a ler, irmão, coloca ali do lado. E está lendo o versículo, coloca a criança também para ler, sempre, está ali do lado, está acompanhando, levantou para orar, você fecha os olhos, irmão, aprendeu a ler, esse caminho aí é contigo, fecha os olhos para orar. Você se envolve com Deus, mas você sabe que você tem alguém que você está acompanhando um processo, e esse processo ele é muito importante. Esse processo ele é muito sério. Se até uma pessoa que não é o nosso sangue, a gente precisa acompanhar. Quantas vezes eu não acompanhei pessoas que não eram nada para mim, mas só estavam começando na fé. Então eu precisava estar acompanhando a pessoa. E sabe como é que acontece isso? Só para você ter uma ideia, sabe como acontece isso? Vocês sabem. Quando você tem um amigo que você convida para a igreja e essa pessoa vai e ela quer ir de novo, você pode até não estar afim de ir, mas você vai porque você tem que incentivar, você tem que estar do lado, você tem que acompanhar, você tem que estar ali incentivando o processo da pessoa, e aí você está junto, conversando, indo para a igreja com a pessoa, até que essa pessoa aprenda a andar com os próprios pés. Imagine quando se trata das pessoas dentro do nosso lar, andar do lado. Isso, irmãos, até para você poder entender alguém que você tem lá na tua casa, talvez um filho, uma filha, um irmão, que no dia que vier para a igreja, do lado, acompanhe, irmãos, acompanhe. Me lembro quando meu pai foi para a igreja, eu já trabalhei no salão, não trabalhei, sentei do lado dele, fiquei toda empolgada.
na hora da oração, eu levantei, eu estava orando com sinceridade. Olha como funcionam as coisas. Eu estava orando a Deus com sinceridade. Só que a minha oração era empolgação, porque eu estava tão feliz e eu estou sendo sincera com vocês. E ali do lado, orando e levantando a voz, eu queria que ele ouvisse e transmitisse para ele um ânimo, sei lá, uma empolgação, que ele se contagiasse com a minha empolgação. E olha que eu já contei para vocês, né? Fui muito decepcionada quando terminou o culto, lá fora, todo carinhoso. Minha filha, tu não está vendo que isso daí é só enganação? E eu estava muito. Ele me jogou um balde já. Esse povo aí só quer saber de dinheiro. Irmãos, ele me jogou um balde de água fria. Mas eu estava ali. E se quisesse ir de novo, eu estava ali. E eu estava ali. Quando você tiver alguém na tua casa que quiser vir para a igreja, irmãos, vem. Aí você inventa de vir. E no outro dia você vem de novo. E está ali com a pessoa. E a pessoa não quer muito ir hoje, não. Não, mas a gente vai. Porque hoje vai ter. E acompanhamento ali direto. Até a pessoa aprender a andar sozinho. Teus filhos aprenderam a ler. Coloca do lado. Coloca para orar. Abre os olhos. Ora. De manhã. Está lá a mesa do café. Você já fez a oração. Porque primeiro é você. Ele vai ordenar a casa dele depois dele. Você tem um caminhar com Deus, você faz a tua oração, você tem o teu momento com Deus, você tem o teu momento de consagração. A mesa do café está pronta, o filho chegou. Opa, já orou? Tem lá aquele momento que você sabe que é o momento de que a criança não está fazendo nada. Passou aquele momento ali. Já leu a Bíblia hoje? Esse acompanhamento significa que você está no mesmo caminho de Abraão. Ele é inspiração para nós. E bora para a igreja. Incentivar. A semana passada eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa que eu vou citar ela aqui, estou terminando a mensagem, porque, aliás, a gente vai ler de novo esse versículo, de novo mesmo versículo. E essa pessoa, ela sempre assiste. Toda vez que eu posto um vídeo, ela assiste. Olha isso. Ela ia para a igreja com a filha dela. E eu conhecia a filha dela lá na igreja, eu acho que devia ter 4 anos. Era uns 4 anos. Linda menina. E aí eu não vi mais. Saí de Imperatriz, não tive mais contato com a menina. E ela também é muito reservada, essa pessoa, muito reservada, não é de estar postando foto nem nada. Aí quando foi agora, recentemente, que eu viajei, eu vi que uma menina curtiu algumas coisas minhas assim no Instagram. E eu falei, quem é esse daqui? Aí eu fui conversando com a Val, que é a esposa do pastor Chaves. Aí ela disse assim, é a filha da... Não sei se eu devo falar o nome dela. Ela está sempre nos vídeos, às vezes ela comenta. É a filha da menina lá. Eu disse, não, Val, eu conheci essa menina com 4 anos. Aí eu peguei e mandei mensagem para ela. Eu vou falar o nome dela. Eu disse assim, Alessandra, o nome dela. Eu disse, Sandra, tu acredita que tem uma menina, agora que eu fui saber que é a tua filha, e a menina de Deus, o Instagram dela, uma menina de Deus. E aí ela falou assim para mim, pastora, ela me constrange, ama a Deus mais do que eu, ama a obra de Deus mais do que eu, dedicada. A menina, às vezes eu me preocupo com ela, porque ela se tranca para orar, e ora, e a Bíblia, e às vezes eu fico, olha como é as coisas, irmão. Você está lá com a criança, 6 anos de idade, 5 anos, você está lá, e ora, e você busca, e fala de Deus, escuta louvor, e você nem tem noção que a criança está absorvendo tudo. Isaac estava 10 anos absorvendo, e aquilo fez uma grande diferença. No momento em que Abraão foi provado, ficou claro que ele realizou a missão dele com excelência. Sejamos inspirados por Abraão, porque ele, como líder, é uma inspiração para cada um de nós, para sermos líderes, para que daqui a alguns anos os teus filhos eles possam ser grandes homens de Deus, mulheres de Deus. Por quê? Porque você soube liderar, soube inspirar.
soube acompanhar. Vamos ler só mais uma vez, o 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aleluia. O plano de Deus era grande, mas Abraão precisava ser obediente, cumprir a missão dele de fato. Olha o que Deus fez, pai de uma grande nação, além de ter tido outros filhos além de Isaac, teve muitos filhos na fé, com uma inspiração, o pai da fé. E esse é o título de Abraão, pai da fé. As nações, as gerações falam de Abraão. Hoje a gente está falando aqui de Abraão. Eu não sei o que Deus tem para fazer na tua vida, não sei qual é o plano que Deus tem para realizar na tua vida daqui a 1 ano, daqui a 5 anos ou daqui a 20 anos. Mas uma coisa é certa: para Ele cumprir, você tem que cumprir a missão que Ele te dá. Você tem que liderar a tua casa, porque o crente, quando ele é crente de verdade, ele é dentro de casa. Lá fora é consequência, é estilo de vida, é hábito, é maneira de viver, é costume. O que ele é fora é um estilo de vida, mas quando ele é crente em casa, ele é inspiração em casa. E quando você cumpre isso, quando você é uma inspiração na tua casa, quando você é uma mulher de Deus, que sabe controlar as tuas emoções, que sabe medir as tuas palavras, que sabe usar as palavras com o tom certo, na hora certa. Quando você é um homem que é centrado, é concentrado, que foca em crescimento, em objetivos, quando você é uma pessoa que é crente dentro de casa, primeiramente dentro de casa, quando você realmente inspira, quando você é de Deus dentro da tua casa, você pode ter certeza que os planos de Deus que Ele tem para realizar na tua vida, dentro, fora de casa, no trabalho e em todas as áreas que Ele tiver, Ele cumpre. Prometeu para Abraão cumprir. Não sei o que Ele tem para a tua vida, mas Ele vai realizar. Então te concentra em fazer aquilo que você tem que fazer. Ordenar a tua casa na justiça, no juízo, nos caminhos do Senhor. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Ai, graças a Deus que meus filhos cresceram. Não para de ser inspiração, não. Não para, não. O que você puder, influencia. Louvado seja Deus.